Fala, entusiastas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Irani Papel e Embalagens. Então fica comigo até o final desse vídeo que tem muita coisa boa e eu vou explanar aqui completo para vocês, daquele jeitinho fácil e simples de entender que vocês já sabem, né? Então bora deixar de conversa, vamos direto ao ponto. Vamos analisar aqui o resultado da Irani do segundo trimestre. A gente pode começar aqui com algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que a receita líquida de 2025 do segundo trimestre totalizou 413,8 milhões, um crescimento de 11,6% em relação ao segundo trimestre de 2024. Então teve um aumento da receita trimestre a trimestre. O custo dos produtos vendidos permaneceram estáveis comparado ao primeiro trimestre, uma queda de 0,3% e cresceram 14,8% em relação ao segundo trimestre de 2024. Principalmente, pessoal, por causa do cenário de forte pressão nas aparas, que é o principal produto aí, matéria-prima da companhia, que acumulou uma alta de 65%. Então subiu muito mesmo o preço das aparas. Vocês vêm acompanhando aí nos outros resultados. Com isso, aumentou aí o custo dos produtos. Mas se vocês verem aí, cresceu apenas 14,8% comparado a 65% do custo que cresceu, né? Então eles conseguiram controlar isso aí, principalmente com reajuste de preço, né? Eles conseguiram ir reajustando, não impactando tanto, né, na venda, mas conseguiram equilibrar aí e sentir menos impacto nesse aumento aqui. As despesas com vendas tiveram uma queda de 7,8% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e de 3,4% ao segundo trimestre de 2024. O lucro líquido atingiu 112, um crescimento de 84,3% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e 168 no segundo trimestre de 2024. Esse resultado aqui, pessoal, foi principalmente pelo efeito não recorrente referente ao reconhecimento de crédito de IPI no valor de 18 milhões. Eu já comentei com vocês num vídeo anterior. Outra coisa bacana foi a questão da posição do caixa, que foi de 627 mil e 91% da dívida bruta está classificada como de longo prazo. Então isso é bom, porque mais tempo para pagar. Então, isso não impacta tanto o caixa aqui de curto prazo, sendo 99% denominada em moeda local. Então, não tem impacto do dólar nessa dívida. Como o dólar subiu muito, né? Quem tem dívida em dólar está sendo impactado muito. A gente viu aí no caso da Taurus, né? Que foi impactado demais, a dívida dela cresceu muito por causa do avanço do dólar, que boa parte da dívida dela é em dólar. E aqui eles falaram um pouco sobre a recompra, né, que foram compradas 654.400 ações, programa 2024, preço médio de 7,61. Já foram recompradas mais de 23 milhões de ações, representando um total de 9,2% do quadro acionário original, desde 2021, né? Então já foi 10% aí de dividendos embutido. Uma coisa que eu gosto muito de olhar é o lucro líquido, é muito importante, mas a maioria das empresas, eu acho, principalmente nesse setor cíclico, é a gente olhar a geração de caixa, que no caso é o EBITDA. O que eu fiquei olhando aqui, alguns valores, principalmente essa exaustão, a questão das florestas, né, que ela tem um pico ali de exaustão e elas caem bastante a produção, então eles colocam aqui como despesas, então foi uma despesa que aumentou bastante, né? A gente pode ver que 8,7%, 13,2%. Depreciação e amortização deu uma queda, né? Do primeiro trimestre para o segundo, mas trimestre a trimestre também subiu. E resultados financeiros também, 24% e 26%. Outra coisa também é a variação do valor justo dos ativos. Cresceu aqui 196%. E a gente pode ver aqui que a margem EBITDA ajustado foi de 30,8%. Então uma margem boa ainda, né? Tá se mantendo aí na casa dos 30%. Ele tá com EBITDA ajustado de 121. Tá mantendo um EBITDA também estável, né? Teve uma queda aí de 10% comparado ao primeiro trimestre. E a margem EBITDA de 29,4%. Ah, Emanuel, mas caiu muito o EBITDA dela. Caiu 11%, sabe o que? Mas vamos analisar aqui, ó. Ela teve um CAPEX aqui no segundo trimestre de 96 milhões, comparado ao primeiro trimestre de 43 milhões e o segundo de 2024 57. Então teve uma alta muito grande. Alto pagamento aqui de dividendos e juros sobre capital, que já passou, comparado ao primeiro trimestre, comparado ao segundo tem uma diferença aí. Então o que é que a gente pode analisar aqui? Eu observei é que
ela pagou CAPEX, pagou dividendos, juros sobre capital, juros pagos e recebidos, impostos e no final ela ainda tem um caixa. Isso, o fluxo de caixa livre ajustado dela está em 155 milhões. Ela mesmo pagando tudo isso, o crescimento dela e tudo, ela ainda tem um caixa estável. O que eles falaram lá na apresentação é que eles estão focados em desalavancar. Por isso que estão pagando tanto CAPEX aí, mesmo com a dívida longa, né? Mas a gente pode ver aqui, ó, que a dívida líquida sobre a EBITDA deu uma subida para 2,3, né? Mas a meta da empresa é reduzir essa dívida aqui nos próximos trimestres. Eles sempre vêm falando isso aí, mas possivelmente aconteça. Até porque eles comentaram que com essa taxa Selic muito alta, não tem investimentos viáveis agora no curto prazo. Enquanto essa taxa Selic não destravar e cair, não tem como eles fazer alguns investimentos mais pesados por conta que o preço do crédito fica muito caro, né, pessoal? E aqui a parte do ROIC, o pessoal vinha comentando bastante sobre o ROIC dele de 11%, 11,3%. A gente pode ver que tá dando uma leve subida e as perspectivas dele são aumentar esse ROIC, consequentemente gerando mais caixa e dando mais retorno para o acionista. Então vocês podem ver que já subiu 0,8 pontos e a meta é aumentar mais ainda nos próximos trimestres, tendo em vista a desalavancagem. Que é uma coisa, pessoal, voltando aqui para a questão da dívida, que é bem tranquilo a alavancagem da Irani, né? 2,3 não é uma coisa tão grande comparada aos seus pares, né? Que, por exemplo, a Klabin está com endividamento bem alto. Se a gente for olhar aqui a dívida da Klabin tá 3,44, 4,55. Então tá muito alto a dívida comparada aqui à Irani. E aqui o dividendo dela com em torno de 0,66, 7,82%. Não é esse dividend yield extraordinário aí comparado às outras do mercado. Estão apanhando muito aí, tem ação pagando 10, 12, 15, 18%, o caso da CEMIG, Petrobras, mas comparado aos seus pares, ela tem pago um bom dividendo, né? Não tá alavancada tanto assim, 2,3, e tá pagando um bom dividendozinho aí e tem perspectiva de pagar mais ainda, né? Quanto mais vai diminuindo essa dívida, melhor. E na plataforma Gaia, ó, a gente pode ver que a maioria dos projetos já estão concluídos. Tem o Gaia 10 e o 11, que está 72% e 46%, que ainda faltam ser finalizados. A gente vindo aqui dando uma olhada na Irani, ela está cotada a 7,56, uma queda de 1,40% nos últimos 12 meses. PL 4,68, PVP de 1,27 e aqui está um dividend yield de 8,75. Preço justo Benjamin Graham 14,66 e preço teto de Bazin 10,03. Ela anuncia aqui proventos em agosto e novembro também, ó, tem o costume de anunciar todos os anos, mas sempre é muito pouco, tendo visto que ela pagou bastante aí no começo do ano, pelo aquele não recorrente, né? Ela pagou já 32 centavos, 6 centavos. Tendo em vista que ela tem uma distribuição de 25% do lucro líquido, né, que é o payout, a companhia propôs o pagamento de 10 centavinhos aí de dividendo por ação, que deve ser confirmado em agosto. Essa política também determina que a declaração dos dividendos ocorrerá na reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à publicação das demonstrações financeiras trimestrais e o pagamento será feito até o último dia do mês subsequente ao de declaração. Então, vem anúncio aí de dividendo para esse mês de agosto ainda, viu? Então, fiquem ligadinhos aí quando sair essa reunião aqui do Conselho de Administração. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento. Analise, estude bem direitinho para você não perder dinheiro, viu, gente? Então é isso, pessoal. Esse foi o lançamento dos resultados da Irani. Ótimas perspectivas. Ficou naquela assim meio... Não teve muita coisa exorbitante de bom, mas também nada de ruim. Pontos positivos. Mesmo com a alta do preço das aparas, eles conseguiram se sair bem nesse cenário e não levaram muita porrada nos custos dos produtos. Estão desalavancando a empresa, já terminaram vários projetos, não tem tantos projetos assim para serem finalizados. Então tem ótimas perspectivas de tanto o preço da ação dar uma alta, né, com a ajuda da taxa Selic, como também tem perspectivas dos dividendos subirem aí nos próximos trimestres, tendo em vista que não tem tanto investimento, a não ser que eles anunciem algum novo investimento. Então isso poderia prejudicar os proventos. Mas como eles falaram na call da Irani, tem vários investimentos que eles desejam fazer, mas com essa taxa de juros não é viável no momento. Então, entusiasta, se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada.